caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Rascas Assombradas. Sou eu, tio Spook, aqui novamente, trazendo para vocês mais uma segunda-feira de sabedoria, entendimento, aprendizado, entretenimento. E Spook responde a todos vocês, por que não? Separei as perguntas, tá, de novo. Muitos e-mails errados, para variar, né? Tio Spook, muito e-mail errado, eu sei, vou fazer o quê? O pessoal não entende. De novo, galera, vamos entender, eu achei muitos e-mails de solicitação de ajuda no Spook Responde. Spook Responde, tá escrito aqui na descrição do vídeo, que é para dúvidas. Vamos separar. Ah, tio Spook, tenho dúvidas sobre o tratamento. Tratamento é na limpeza de casas. Tenho dúvidas sobre os vídeos do canal. Spook Responde. Tá? Fizeram uma bagunça, fizeram uma salada no meu e-mail, ficou bem complicado lá, tem mais de 100 mil e-mails e todos com assuntos bem diversificados, né? É o yakisoba do meu e-mail. Mas vamos lá, separei as perguntas referentes aos vídeos do canal. Lembrando, não fazemos avaliações de espiritualidade de ninguém, não fazemos atendimentos espirituais nesse sentido de pai de santismo, como todo mundo está acostumado. Tio Spook, o que tem embaixo da minha cama? Tio Spook, o que você viu da minha vida? Oh, meu Deus, me fale! Não, nós não fazemos isso. Tá? Já tratamos esses assuntos aqui em centenas de vídeos do canal. Por favor, se atenham às únicas coisas que nós oferecemos aqui, sincero e honestamente, tá? Tem gente que está bem perdido, que até agora não entendeu qual é a proposta do canal e os serviços que nós prestamos. É complicado. Vamos às perguntas, que tem muita, mas muita. Da Evison. Sério mesmo, o nome dele é Davison. Spook, boa tarde. Eu me chamo Davison e tenho 18 anos. Eu, por acaso, navegando pelo YouTube, conheci o seu canal e achei muito interessante seu trabalho. De fato, um dos poucos canais relevantes e ricos de informação da plataforma. Muitas graças. Bem, eu tenho algumas perguntas e ficaria muito imensamente grato em ter respostas vindas de vocês. Há um certo tempo, eu venho tendo algumas práticas. Como é que é? Há um certo tempo eu venho tendo algumas práticas e tendo uma qualidade de vida diferente de alguns anos atrás. Por 2 vezes na minha casa aconteceu que um membro da mesma, que não foi eu, foi possuído por um espírito e foi algo muito assustador. Faz um tempo que esse episódio não ocorreu mais. Um cristão veio até a casa e o expulsou. Primeira pergunta. É possível que após a expulsão essa entidade volte? Se sim, o que poderia trazê-lo de volta? O Davison. Primeira coisa. Possessão não existe. A gente já tratou aqui na Semana do Exorcismo, na playlist de mediunidade, falamos sobre os exorcismos da Igreja Católica, mas o senhor faltou na minha aula, não é mesmo? Por isso que eu falo para as pessoas, é muito importante pesquisar se no meu canal já existe alguma coisa referente a este tema. De novo, exorcismos, possessão, tudo isso advém da doutrina da Igreja Católica. E hoje a gente não vê isso acontecendo na Igreja Católica, a gente vê nas vertentes da igreja, não é mesmo? Você vê muito mais nas igrejas evangélicas, onde o cara tá lá, né, o bispo, o pastor, agora, irmão, vamos tirar aqui o demônio, traga-me. Aí você vê lá o cara, veja filho, eu tô quase possuído aqui, eu sou o Exu. Mas peraí, o Exu não é da Umbanda? Mas eu tô fazendo um bico na igreja aqui pra tirar uma grana. Então, a gente já falou isso, historicamente o exorcismo advém somente da Igreja Católica. O ato de exorcizar, expurgar, eliminar. A gente viu aqui também, quando o padre Gabriele Amorfi traz os assuntos relacionados a este ato do Vaticano, onde ele tirou, por mais de 2.000 vezes, o demônio do corpo de uma pessoa. E aí o jornalista, o repórter, chega para ele e fala, tem 2.000 demônios no mundo? Ele falou, não, era o mesmo. Rapaz, como diria o Roberto Carlos, né? Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do exorcista. Não é verdade?
Porque 2000 vezes o bicho, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, quero, não quero, me dá, não quero, cadê meu polenguinho? Então, Davidson, isso parte somente de uma doutrina da Igreja Católica criada exatamente para quê? Para cativar os fiéis, para fazer com que os fiéis tornem-se devotos e doadores do dízimo, de acordo com o livro de Malaquias, que foi inserido anos depois da elaboração da Bíblia. Tá? Então, ele parte só do princípio de que é religioso ligado ao catolicismo. Ponto, acabou. Não existe mais nada. Não existe expurgo disso, não existe manifestações dessa natureza em outras crenças. Fica difícil, né? E é fato. Então, assim, primeira coisa, você chamou um cara cristão para sua casa para tirar algo que nunca existiu. Tá? De novo, eu acho sensacional. E a pergunta é, será que funcionou? Primeiro, eu não sou vidente para adivinhar coisas. Eu já falei isso em vídeo. Eu não sou vidente. Eu não sei quem é seu amigo cristão. Eu não sei o que ele fez. Eu não sei qual é o nível de educação espiritual desse cara. Eu não sei a competência desse rapaz. E muito menos o que ele tirou, do que ele tirou e para onde ele enviou. Então, assim, eu não posso lhe dar nenhuma resposta. Porque eu não trabalho com vidência para adivinhar o que aconteceu. Notoriamente, se não existe possessão, significa que qualquer manifestação que aconteceu foi só psicológica, psiquiátrica ou realmente alguma crise que aconteceu ali dentro da sua casa. Ponto, mais nada, tá? Isso é puramente emocional e mental. Não existe manifestação nesse caso. Segundo, seu amigo cristão, desculpa, seu amigo cristão ele tem autorização do Vaticano para fazer exorcismo? Para fazer exorcismo, de acordo com o próprio Vaticano, você tem que ser realmente uma pessoa que foi escolhida para fazer isso. Significa que seu amigo não tem autorização nem competência para fazer esse tipo de coisa. Então, nós estamos andando numa linha extremamente tênue de que não aconteceu nada. Segunda pergunta. É possível uma entidade se comunicar em sonho com um ser vivo? Não. Nós já falamos aqui, tem um vídeo sobre sonhos e espiritualidade, onde falamos que sonhos são sonhos. Tá? As pessoas querem ser oráculos, elas querem falar com os mortos, elas querem ali ser alguma coisa, um Nostradamus, trabalhar com vidência, seres... Não. Galerinha, pé no chão. Eu acho engraçado, essa noite, por exemplo, eu sonhei com um planeta alienígena que eu estava lá lutando contra alienígenas. Significa o quê? É uma premonição que o nosso planeta vai ser invadido? Não. Significa que provavelmente eu devo ter visto alguma coisa sobre alienígenas antes de dormir, ou comi alguma coisa que não me fez bem, ou que realmente eu estava simplesmente me divertindo num outro lugar como se fosse um jogo de videogame. Ponto, acabou. Mais nada. Não significa nada. O fato de você querer se comunicar com alguém... Talvez você esteja ali carente ou precisando conversar com alguém, ou você está tentando relembrar algum parente que faleceu e você quer estabelecer comunicação com ele. De novo, é puramente você, a sua psique, o seu eu, o seu ego, a sua necessidade e não necessariamente que você falou com algo. De todos os cômodos da minha casa, apenas o terraço é o local onde eu me sinto melhor. Caracoles, o terraço, cara. Comparado aos demais cômodos. Se possível, poderia enviar algumas fotos? Davidson, todo o meu trabalho é cobrado. Se você quer análise, você vai mandar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, vai falar com a Dani. A Dani vai te passar todas as instruções e os valores para poder realizar essa análise da sua casa, tá? É isso, tá? De novo. Essa pergunta significa que eu não sou vidente e que eu recebo isso diariamente nos meus e-mails. As pessoas têm que se ater mais ao que eu faço, às coisas que eu trago, as informações necessárias e não ficar especulando. Vai que cola, vai que cola. Tem uma pessoa que fez, não vai que cola, mandou dizendo, eu sei que você não faz isso tipo pouquinho, mas vai que, né? Não tem vai que, né? Ana Paula Moreira. Bom dia, Rodrigo. Como vai? Primeiramente, sou muito grata a todos e tantos ensinamentos, tanto que me tornei membro do canal. Aleluia, irmão! Pois acredito que iniciativas como a sua devem ser valorizadas e incentivadas neste meio tão diverso e atual que é a internet. Obrigado! Vamos à dúvida.
Acabo de ver o seu vídeo falando sobre o filme Clancy. Muito bom o filme, eu gostei, mas tem que ver sobre uma ótica bem espiritualizada, porque senão você vai achar que é um filme da sessão da tarde. E você fala sobre os demônios que habitam em nós e que são alimentados pela nossa raiva. Não, não são alimentados, você não entendeu. Eles são a nossa raiva, eles não são alimentados, eles são a nossa raiva, nosso ódio. Sempre que sinto que estou com raiva de alguém ou de alguma coisa, alguma situação, eu fecho meus olhos, respiro calmamente, respiro várias vezes até me acalmar. Isso não vai me contaminar, isso não vai tirar minha paz. E na maioria das vezes, quando eu abro os olhos, ainda que eu pense no que me fez sentir a raiva, eu consigo analisar racionalmente e manter o equilíbrio. Isso seria uma espécie de meditação, ou eu simplesmente acabei mudando a minha energia, ou nenhum dos dois? Abraço, tio Spook Universitários. Vamos lá, Ana. Dentro do budismo tibetano, tá? Ele é baseado em princípios de que existem os chamados venenos da mente. O que são venenos da mente? É tudo aquilo que pode distrair, distorcer, prejudicar, afetar você como indivíduo. Os principais venenos da mente são a ignorância como raiz de tudo. A ignorância é o fator que leva os outros venenos. Okay? Então você tem ignorância, embaixo você tem o apego e a raiva. Aí depois você tem a inveja, o orgulho, e aí existem outros e outros e outros. Mas a priori são 5. Dentro desses 5 é que abre-se um leque para outros. Mas quando nós estamos com muita raiva, nós ficamos cegos. Completamente, você fica desnorteado, você só quer, sei lá, bater numa pessoa, ou você quer gritar com uma pessoa, você perde completamente o seu discernimento, a sua razão, você fica agindo pela sua ignorância. Muito bem. Quando você quer alguma coisa, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, você não vê mais nada, você parece o quê? Um ignorante. E assim vai. Então nós, do budismo, olhamos para esses 5 aspectos e falamos, se eu conseguir anular esses 5 aspectos, eu consigo acalmar quem eu sou. E fazer com que eu consiga acalmar a minha mente, minhas emoções, e consiga ter uma vida livre de princípios como ação e reação, como acúmulos kármicos negativos, como a questão do eu, que na verdade não é o eu como um apego, como a psicologia diz, mas o eu kármico, que seria todo o registro ruim que eu acumulei ao longo de toda a minha vida, que é armazenado dentro dessa consciência chamada eu. E isso permanece. Então, se você não trabalha esses princípios, você vai gerar um efeito negativo para você hoje, você vai cada vez mais atrair energias negativas para cima de você, vai afastar as pessoas, vai prejudicar você como ser humano para uma vida futura e num princípio de reencarnação. Isso vai ser trazido como um registro, sim. Muito bem. O filme Clancy é interessante porque ele traz exatamente isso. Só que tem alguns atores famosos, eles tomam umas gororoba e tal, e chega uma hora que cada um expele ou expurga o seu próprio demônio interno, que seriam exatamente a raiva, o ódio, a ganância e tudo isso. Na hora que ele cospe isso, é uma criaturinha, que teoricamente é a cara da pessoa, né? Só que dentro de uma deformidade. E cada criaturinha tem um comportamento de acordo com o eu de cada indivíduo. Então, você tem o da menina, você tem o do ator principal, e eles meio que... um é super passivo, o outro é irritado, é curioso de se ver. E no final, obviamente, assistam um filme que vocês vão ver que é interessante. Mas aquilo existe dentro de cada indivíduo, porque é como se fosse uma constituição de tudo que é ruim e tudo que é nocivo ou prejudicial a você. Quando você faz a meditação, na verdade, você não meditou, mas você acalmou a sua mente, acalmou suas emoções e fez com que todo aquele mar turvo da raiva, ele pelo menos desse algumas brechas de luz para que você se apoiasse e falasse, essa não sou eu, esse não sou eu, essa energia não é minha, o que eu estou fazendo comigo. E quando você cria esse raio de lucidez, quem é budista sabe o que eu estou dizendo, esse raio de lucidez torna-se o seu porto seguro. Você fez exatamente o que os budistas fazem desde o seu nascimento, observar as nuvens que trafegam pelo céu.
Simplesmente eles olham aquelas nuvens e se desapegam dessas nuvens, porque elas são pensamentos. Na hora que você se desapega dessas nuvens, você tem a abertura do céu repleto, sem nenhum bloqueio, qual seus pensamentos ficam vazios. Andrews. Too spooky. É possível atrair algum espírito da luz ao ressoar o mantra, seja pelo som do vídeo ou de uma pessoa mesmo fazer? Eu costumo meditar usando o mantra Om Mani Padme Hum, que significa louvado seja a flor de lótus, que o Senhor ensinou lá e tudo mais, mas hoje eu fui ouvir o mantra Om e meditar e sentir como se algo ou alguém estivesse por perto. E sentir os ventos frios, oh meu Deus, pode ter sido uma corrente de ar. Ai, que arrepio. Mas como estava quente para dedéu e o vento veio bem frio, eu achei estranho, aí vim perguntar para o senhor. Boa noite. Andrews, de novo, eu não sei o que aconteceu com você. Eu não trabalho com vidência para adivinhar o que acontece na casa das pessoas junto das suas experiências espirituais. Limpando meus óculos, como diria minha avó, limpando minha bicicleta. Andrews, o que é entoar mantras? Primeira coisa, se você não faz parte de uma egrégora budista, se você não segue uma egrégora budista, não utilize de mantras. De novo, mantras, que seria exatamente a sua programação da mente, utilização de sílabas, sementes, que eles chamam, ou palavras de poder que possam trazer uma benesse por meio de 3 características que as pessoas que não estão inseridas no contexto budista estão fazendo errado. Primeiro, a consciência búdica, a fala búdica e o corpo búdico. Que isso, tio Spook? Eu fico entoando mantras, mas eu não sei o que é isso. Então você não tem o direito de entoar mantras porque você está fazendo errado. É melhor não fazer do que ficar fazendo errado. De novo, o meu canal, ele traz, por exemplo, limpeza de casa sobre a Umbanda. Se você é um bandista, você vai fazer. Se você é católico, você vai ficar meio incomodado, você não vai fazer. Aí eu fiz limpeza de casas para católicos. Os católicos fazem o Pai Nosso. Beleza. Budistas, no meu canal, vão fazer a entoação dos mantras. Mas parece que, de novo, nós vivemos num yakisoba espiritual onde as pessoas misturam tudo e querem comer de tudo. Se você não é budista, não faça. Se você não é judeu, não faça. Se você não é umbandista, não faça. É isso que eu sempre falo, ok? Judeu por quê? Porque nós temos o Pai Nosso em aramaico, né? Então é um prato cheio para os judeus, mas para umbandistas pode ficar meio complicado fazer, porque não, a crença não está relacionada àquilo. Então, por favor, Andrews, não faça, tá bom? Mantras servem para trabalhar essas 3 consciências, que só são tratadas dentro de escolas budistas e monásticas, com visualizações, com entoação correta e postura correta, leia-se também os mudras. Se você não tem esses 3, você está fazendo errado. E toda prática de mantras envolve não somente ficar sentadinho fazendo mas sim um começo e meio e fim, onde você tem a abertura do altar, onde você tem as prostrações, onde você tem as oferendas de mandala, onde você tem um passo a passo até o final, quando você faz as preces finais para cada prática. Então, galera, o oba-oba espiritual foi no New Age, numa época que nós tivemos em 2000. Hoje a gente tem que ter mais discernimento e respeito pela crença alheia e entender que tudo tem um porquê. E esse porquê deve ser estudado, aprendido, entendido, aplicado e colocado em prática todos os dias da sua vida como uma religião de verdade. Então, de novo, a gente tem que ter o respeito. Por favor, não façam. Se você não está inserido dentro desse conceito, não faça. Se você quer aprender, vá até um templo budista, bata na porta e fala, eu gostaria de entender o que é o budismo. Os senhores podem me ensinar? E aí você vai receber a sua devida instrução. Você vai receber os ensinamentos e você vai seguir o caminho para ver se realmente é aquilo que você quer. Tá? De novo, não façam. Denise Santos. Olá, Rodrigo. Meu nome é Denise e gostaria de tirar uma dúvida.
Não sei se você já foi respondido, caso sim, desconsidere. Sou professora de educação infantil e gostaria de saber se o contato com muitas crianças nos causa algum agravo na saúde espiritual. Já tentei enforcar 3... Não, brincadeira, isso não está no texto. Vinham respondendo aos inscritos que uma enfermeira relatava alguns problemas de saúde, tanto pelo ambiente de trabalho quanto pelas pessoas com quem ela tinha contato. E me surgiu essa dúvida. Também nós, professores, devemos ter algum cuidado no fim do expediente para não ficarmos sobrecarregados com as energias de nossos alunos? Desde já, muito obrigado pelos ensinamentos. Denise, olha que legal que eu vou te explicar. Não somente professores, mas qualquer pessoa que exerça o seu direito de voz ou sua, está ali demonstrando conhecimento, falando com o público. Eu vou contar vários casos que aconteceram e que eu estava presente, eu vi. O dom da oratória, ele não é para qualquer indivíduo. As pessoas têm que aprender a falar, ter um vocabulário muito bom, saber lidar com o público que nós estamos inseridos para avaliar que tipo de discurso nós estamos fazendo. Uma vez eu estava num evento com centenas de empresários. Sério, centenas. Todos os empresários do ramo de construção civil, construção pesada, área do saneamento básico, tudo que era empresa estava lá. E dentro, assim, era um auditório gigantesco, e no púlpito estava, pelo que eu me lembre, era um cara de empresas que são eólicas, ou seja, elas movem energia por meio do vento, e eles estavam falando sobre o projeto disso, alguns representantes da construção civil e um cara da Deloitte. Obviamente a Deloitte, uma empresa de auditoria extremamente renomada, com centenas de unidades no mundo e tudo mais. Todo mundo falou, quando chegou no cara da Deloitte, na hora que ele foi falar, ele ficou. Ele ficou parado por 15 minutos. Ele travou. As pessoas ficaram, obviamente, o cara não vai falar nada, o cara travou. Aí foi um cara de uma outra empresa e tirou ele do púlpito porque ele teve pavor. Quando ele viu todas aquelas pessoas, ele não conseguiu falar. E o cara tem um salário monstruoso, o cara tem um cargo muito bom, o cara ele é uma pessoa renomada, mas ele não conseguiu falar. Um outro caso, eu lembro que uma vez a gente foi chamado, a Dani e eu, para palestrar na faculdade em Bimorumbi. E eu sou um cara assim, muito tranquilo. Antigamente eu era bem mais preparado, levava mais PowerPoint, apresentação e tudo mais. Hoje eu fui, mais tranquilo. Cheguei lá, era uma apresentação só para doutorandos, só para doutores. Ou seja, não é médico, estamos falando de cara que está acima do mestrado, o cara já está fazendo o seu doutorado em cinema, artes visuais, e o assunto era filmes de terror. Aí eu olhei para a Dani e falei, eu vou me enforcar aqui e já volto. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Aí eu pensei e falei, agora a gente vai ter que trabalhar um discurso que seja cabível aqui. Então eu olhei para as pessoas, avaliei que tipo de discurso seria e preparei, na hora, um discurso. E foi assim, improviso 100%. Vendo como é a forma das pessoas falarem, como é a forma das pessoas agirem, que tipo de assunto eles estão tratando e, obviamente, causei um espanto na galera, mas foi bem divertido e não sei se eles vão chamar de novo, mas foi bem legal. Professores, como vocês agem e interagem com o seu discurso? Todo e qualquer tipo de pensamento, ele é utilizado por meio de formas pensamento. Você cria formas de pensamento por meio das suas intenções, da diretriz como você está levando o seu discurso, como você está lidando, sendo receptivo ou não. É um efeito bumerangue.
A partir do momento que você fala com seus alunos, você começa a abrir a mente deles e você começa a criar formas de pensamento que adentrem essas crianças, fazendo com que elas tenham percepção daquilo que você está falando, as suas emoções, a sua história, contando, dependendo, obviamente, se você é um professor de história, matemática, o que for, você vai criar formas de pensamento para adentrar na mente dessas pessoas, dessas crianças. Da mesma maneira que as crianças vão projetar a expectativa de aprendizado para cima de você. Então, há uma troca muito grande de formas de pensamento de todos os lados. A questão é, numa sala de aula, é tipo, sei lá, 20 a 30 alunos contra um. Então, você recebe 30 vezes mais a forma de pensamento que você está projetando para eles. E essas formas de pensamento podem vir de pessoas que estão querendo aprender, de pessoas que estão querendo fazer bagunça, de pessoas que estão pensando no lanche do recreio, de milhões de coisas. Quando as crianças vão embora, quem sai mais carregado, claramente, é o professor. Então existem técnicas orientais que ajudam a liberar essas energias para que a relação entre professor e aluno se mantenha somente na escola e que cada aula seja realmente anulada dentro do critério de jogar expectativas, trocar expectativas, gerar formas de pensamento, trocar formas de pensamento. Eu não tenho autorização, Denise, infelizmente, para ensinar essas técnicas. Por isso que há necessidade, de novo, de você estar inserida num contexto religioso, sim, já que essas técnicas são utilizadas dentro do budismo, dentro de escolas das Filipinas, da China. Então o que eu falo para você é, comece a buscar formas de como anular essas energias, mas não pela internet, mas sim dentro de lugares onde você vai ter a resposta mais clara àquilo que você precisa. Internet não vai lhe dar nenhuma resposta. Não é através de técnicas que esses caras criam que você vai achar alguma coisa. Eu mesmo fico impressionado com a quantidade de porcarias que a gente encontra dentro dessa plataforma chamada internet. Por isso que você tem que ter o bom senso, tem que peneirar, tem que buscar as respostas e sempre, sempre direto à fonte. Sempre. Tudo bem? Vamos continuar. Até mexeu aqui. Riquelme Dantas da Silva Dantas Riquelme. Olá, boa noite. Tem uma dúvida. Você disse em outro vídeo que crianças possuem protetor. Mas por que esses protetores não intervêm quando se trata de abuso sexual? Notadamente, você não entendeu nada. Ou de maus tratos, gostaria que esclarecesse, pois é algo devastador. Desde já, grata pelo conhecimento que nos fornece pelo seu canal. Riquelme, vamos lá. Eu acho o máximo quando a gente vive em Nárnia. Eu gostaria muito que a gente tivesse realmente, que nem a bússola de ouro, não é mesmo? Que cada um tivesse aqui um bichinho que iria te proteger, né? Tinha um urso, o rato, coisas desse tipo, eu acho, a cobra, sei lá. Eu acho sensacional, gostaria muito que a vida fosse assim, mas não é. As pessoas criam arquétipos, criam expectativas, acham que o mundo espiritual está aqui para servi-los. O mundo espiritual é meu. Nunca vi algo tão absurdo em toda a minha vida. Se todo mundo tivesse anjo da guarda, nós não teríamos crimes no mundo inteiro. Porque os anjos da guarda iriam impedir. Nós não precisaríamos nem de cadeia. Se realmente tivéssemos tudo isso, nós não estaríamos numa quarentena, presos em casa. Se realmente crianças tivessem protetores, os Nardoni não tinham jogado a criança pela janela. Não é mesmo? A criança iria planar. Da onde você tirou isso, eu não sei. O que eu falei em meu vídeo, e eu fico desconcertado quando alguém distorce as minhas palavras, é o seguinte. A grande maioria das crianças recém-nascidas até mais ou menos 5 a 7 anos de idade possuem uma proteção natural junto ao mundo espiritual e não ao mundo material. O que é o mundo espiritual? Formas de pensamento que venham a prejudicar a saúde física, mental e emocional de uma criança. Miasmas, certos tipos de obsessores e mais nada.
Essas foram as minhas palavras no vídeo. Acreditar que realmente uma pessoa, um ser humano que estupra uma criança, de repente vai aparecer alguém do mundo espiritual com a mão fechada e dá na cara desse indivíduo, é de bater palma. Eu gostaria muito de ver algo desse tipo, mas eu gostaria muito. Mas não existe, Riquelme. Vamos colocar o pé no chão, vamos ter o devido conhecimento espiritual das coisas. Existe um mundo material e existe um mundo espiritual. O mundo material, existe muita crueldade, existe maldade intrínseca ao ser humano, existe realmente o ser humano mais puro e malvado. Em milhões de lugares do mundo. Eu vou te dar um exemplo muito cruel, Riquelme. Nós estamos de quarentena. Na Inglaterra, as pessoas não queriam ficar de quarentena. Demoraram para entender o que estava acontecendo e entraram de quarentena por uma ordem da realeza. Muito bem. De repente, explodiu a pedofilia. 120%. Não estamos falando de 10%, 20% dos números de casos. Estamos falando de 120%. O ser humano é ruim, Riquelme. Eu gostaria muito que o mundo fosse colorido. Eu gostaria muito que o mundo fosse tão belo e bonito. Mas não é. Quando acontece isso, obviamente distorce o mundo espiritual. O mundo espiritual não vai fazer nada, porque quem comanda é isso daqui. O ser humano é a fonte. O ser humano é que tem os pensamentos ruins, as atitudes ruins, as emoções ruins, o comportamento ruim, advém tudo de nós. O mundo espiritual é um reflexo daquilo que nós fazemos. Se nós mudarmos nossa essência realmente e trazer à tona quem nós realmente somos de natureza, a beleza, o esplendor da vida, o respeito à vida, o respeito ao mais nobre ser que foi colocado no mundo, que é capaz de zelar pela natureza, zelar e conduzir o mundo de uma maneira nobre, simples. O mundo espiritual ele vai ser purificado. Enquanto que nós, seres humanos, formos duais, o mundo espiritual vai ser dual. Nós, de novo, possuímos uma mera proteção quando nascemos. É para nos proteger do próprio mundo espiritual e não de comportamentos físicos, Riquelme. Então, por favor, se atenha às simples instruções que são fornecidas no canal. Mônica M. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Mais ou menos, fiquei chateado com a Riquelme. Tem alguns pertences de pessoas falecidas da família. Já vi alguns vídeos seus sobre o quanto as energias desses objetos podem influenciar a energia da casa e de quem usá-los. Não posso me desfazer desses objetos, então gostaria de saber se existe uma maneira de neutralizar essa energia. Grata pelos ensinamentos, beijão por aí, todos, inclusive os universitários. Mônica MG. Então, é muito complicado. Tudo aquilo que pertence a nós tem a nossa energia. Esse computador tem minha energia, essa mesa tem minha energia, essa câmera tem minha energia. Por quê? Porque eu toco nela, manipulo ela, ela tem as minhas impressões. Não só digitais, claramente, mas as minhas impressões psíquicas. Ficam em todo e qualquer tipo de objeto. Esse registro, ele por si só, ele pode esvairecer? Se forem formas, pensamentos, sim. Se for um registro de uma doença, aí não. Então vamos lá. Joias. Joias ficam perto ao corpo físico de uma pessoa. Dá para você doar joias de uma pessoa que faleceu por câncer? Não. Por quê? Porque há a possibilidade de que a energia da doença fique em objetos pessoais. Então complica. Uma cama de uma pessoa, por exemplo, que morreu com uma doença terminal, a energia fica nessa cama. E o que a gente faz? Honestamente, se for uma cama,
eu não recomendo você doá-la, porque você pode prejudicar outra pessoa. O que eu recomendo, infelizmente, é tacar fogo. Por quê? Porque você impede, obviamente, dessa energia de se alastrar ou pegar outras pessoas. É complicado isso? É. Estou pedindo para as pessoas atacarem fogo em todo mundo? Não. Tá? Existem outras maneiras? Existem. Essas maneiras demandam 10 a 15 anos de ensinamento e conhecimento para que você possa fazer esse processo. Então complica. Essas maneiras ligadas, obviamente, às religiões faz com que você consiga, mas as religiões do Oriente, onde você vai entender o que é o conceito de bioenergia, energia, como manipular essas energias, como fazer com que as energias saiam da matéria, elas voltem. Sério, eu conheci muitos grandes professores espirituais que faziam essas coisas interessantes que é tirar a energia das coisas. Então, por exemplo, comida. Eu vou te dar uma ideia, tá? A gente estava comendo num grande restaurante no Rio de Janeiro e tinham muitos professores espirituais que vieram das Filipinas e nós estávamos ali conversando com eles. Eles faziam umas coisas interessantes que era manipular o gosto da comida. Por incrível que pareça. Eles conseguiam fazer com que uma comida perdesse o gosto ou ficasse extremamente saborosa, sem avisar as pessoas. Por quê? Porque eles tiram a energia do alimento e faz com que o alimento perca completamente a graça e apodreça até mais rápido. Isso acontece? Acontece. É factível? Sim. E isso também é com nossas impressões espirituais. Então eu posso tirar a impressão espiritual do meu computador por meio dessa técnica. É sério. Ela é ensinada depois de muitos anos de aprendimento, de estudo, de conhecimento, de imersão a essa técnica, sim. Então eu recomendo que, se você quer fazer a coisa correta, você vai ter que ter a instrução espiritual correta. Caso contrário, realmente, tem certos objetos que esvairem e tem certos objetos que não. Assim eu não consigo te dizer que objeto que é. Mas, de novo, objetos que tiveram contato direto com as pessoas não são legais fazerem doação. Objetos que não foram manipulados diariamente ou que não faziam parte do contato direto com essa pessoa, facilmente pode ser doado. Mas, de novo, cada caso é um caso, tá? Bora, eu acho que dá para mais uma. Alba Matias! Alba Spider. Não, é Alba Matias. Desculpa, boa tarde. Sou nova no seu canal. E, por favor, se eu mandei pro e-mail errado, me corrija. Sou aberta a críticas e aprendizado. Pergunta: como eu sei que estou com obsessores? Via de dúvidas você está. Não, tô brincando. Alba, se esse é o seu nome, porque é um nome bem diferente, né? Alba, sabe, eu sempre parto do princípio de que as pessoas têm que sempre se observar. O que é um obsessor? Sua preocupação é sobre se tem alguém te induzindo a algo? Você é induzida a algo 24 horas. Você é induzida a consumir objetos que você não quer, pelas propagandas que você recebe. Você é induzida a comer coisas que você não quer. Você é induzida pelos seus amigos, pelos seus pais, pela sua família, por tudo. Você recebe formas de pensamento bombardeadas, sendo bombardeada 24 horas. Pessoas dizem o que você deve ser, o que quer ser, o que deve não ser, o que... Sabe, as pessoas comandam sua vida. Tudo isso são formas de pensamento que você recebe. Isso vai moldando você ao longo de sua vida, vai mudando sua personalidade, vai criando uma outra pessoa, a qual você vai observando a vida e interagindo. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos em mudança 24 horas. 24 horas nós temos comportamentos, pensamentos, atitudes e sempre vamos mudando. A partir do momento que você observa quem você é, você sabe quais são as influências que você tem, qual é o discernimento que você deve ter em vida. Na hora que você toma essa referência, a consciência de quem é o seu ser e o que está ao seu redor, você começa a discernir o que realmente é uma influência negativa, o que é uma influência positiva. Por que você teve um comportamento errado com uma pessoa e por que você teve, às vezes, um comportamento tão assertivo com outra? Então você começa a pesar na balança
todo o seu dia, toda a sua vida, tudo aquilo que realmente está ligado a você. Quando você para e fala, putz, eu tomei uma atitude que não condiz com o que eu acredito, agi de uma maneira errada com uma pessoa e isso não é legal. Comecei a gritar, comecei a agir errado, estou consumindo álcool, estou fumando, eu estou apresentando um comportamento que não condiz com a minha pessoa, algo está errado. Aí você tem que avaliar se isso é um comportamento emocional, se isso é mental, ou se aí sim tem alguma influência espiritual sobre você. Você vai ter que ficar sobre uma espécie de uma vigília, 24 horas, onde você vai parar e vai falar, não estou bem, estou agindo errado, esse comportamento não é meu. Algo está me fazendo mal. E esse processo de autoavaliação, ele deve ser feito constantemente, 24 horas, onde você vai se ponderar sobre suas atitudes. Eu não sou de gritar, eu gritei. Eu não sou de responder a tal pessoa dessa maneira, eu respondi. O que será que está acontecendo comigo? E a partir daí você pode traçar um cenário, dizendo se você está em desgaste, estresse, em depressão, e isso pode condizer com certas atitudes, ou você está sobre uma influência de alguma energia que não é sua. Isso eu falo muito para as pessoas, por exemplo, que nunca fumaram e de repente estão assim na boa, falam, nossa, me deu uma vontade de fumar? Que estranho. Eu nunca fumei. Ou beber álcool, né? Nossa, me deu uma vontade de tomar cerveja, eu não sei porquê. Da onde tem isso? Por quê? Sabe, então, você deve sempre se policiar. Este é o principal fator. Sempre olhe suas atitudes e sempre avalie. Lembrando que dentro de cada casa sempre há um obsessor. Sempre. Minha mãe tem síndrome do pânico e eu adquiri algo bastante carregado em mim. Sinto dores, etc. Gostaria só de descobrir se possuo algo que está comigo e como devo agir. Então, de novo, Alba, nós aqui não analisamos pessoas, tá? Por quê? Porque já tivemos problemas com isso no passado. Antigamente, nós fazemos o serviço de análise de pessoas, como você vê nos vídeos eu fazendo, e a limpeza de casas, como análise de limpeza de casas. Consumia muito tempo analisar os indivíduos, cerca de 15 a 20 minutos por pessoa no mínimo, e esse tipo de análise eu poderia estar ajudando uma outra pessoa. Então, como nós temos pessoas na UTI, pessoas em coma, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão passando por tendências suicidas, nós cortamos essa questão da análise para poder correr e ajudar essas pessoas cada vez mais rápido. Segundo, existe uma questão da vaidade, futilidade e egocentrismo. As pessoas têm muito isso, tem. Eu quero saber o que eu tenho só para dizer para os outros o que realmente foi encontrado. Eu quero dizer para os outros que se eu tenho um obsessor, se eu tenho anjo da guarda, se eu tenho um protetor e tudo mais. Tornou-se um show de horror. E o terceiro fator que levou a gente ao total desapontamento em fazer análises foi quando fizemos análise de um pseudo-médium de um centro espírita que veio querer cantar de galo, falou que tinha diversos protetores e mentores ao lado do cara e não tinha nenhum, só tinham obsessores. E claramente a reclamação dele era que ele não estava mais conseguindo incorporar, não estava mais conseguindo atender, não estava mais conseguindo sentir essas energias. Ué, por que será? E aí ele ficou fulo da vida comigo e foi denegrir a minha pessoa, falar mal de mim em outros canais. Então a gente aboliu a questão da análise. Então, Alba, mesmo se eu dissesse se você tem ou não obsessor, a gente cobra para poder retirar todas essas energias. Então, não faria diferença. Bom, falei demais. 45 minutos já de vídeo aqui, cronometrados. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por fazerem parte da família Sprukhas Assombrades. Obrigado por adentrarem ao canal e, de novo, explorem as playlists. Tudo o que vocês precisam saber encontra-se em mais de 1.200 vídeos divulgados no canal. Tem podcasts incríveis, assistam, Desmistificando as Crenças Populares, EVP, Testando Demo, Limpeza de Casas, as análises espirituais, tem muita coisa legal para vocês e recomendo que vocês explorem cada vez mais o conteúdo e adquiram mais informações, tá bom? Por último, novamente, os recadinhos que nós aqui sempre falamos às pessoas.
para todos que precisam passar por tratamento, sejam eles físicos, emocionais, mentais, espirituais, as limpezas de casa, vocês devem encaminhar uma solicitação de ajuda para o e-mail. Não é Instagram, não é sinal de fumaça, não é Facebook, não é WhatsApp, é somente um e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com, ok? Esse endereço de e-mail está aqui abaixo na descrição do vídeo. Lembrando, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta licenciado nacionalmente e internacionalmente com o que seria uma terapia holística, terapia alternativa, com a ideia de complementar a medicina tradicional. Nós nunca substituímos a medicina tradicional, nós complementamos, sob, obviamente, a decisão da pessoa que nos escolhe para ajudá-lo, ok? Fora isso, nós temos 2 sistemas de doação, seja pelo sistema PayPal ou mesmo o sistema Seja Membro. Pelo PayPal, você clica aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem direitinho o caminho que você segue para realizar qualquer doação de qualquer valor para nós outros, que nós realmente precisamos para continuar firmes e fortes aqui na plataforma. E o sistema Seja Membro, que você clica aqui e doa R$8, tornando-se membro do canal. Por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.